Há 2 meses atrás, nós fizemos no nosso programa uma crítica veemente ao desserviço da AES Eletropaulo. Esta semana, na madrugada das 0h às 5 da manhã, faltou energia elétrica e depois das 7h30 da manhã até o meio-dia e meio, ou seja, mais de 10 horas no mesmo dia sem energia elétrica. Isto na linha EG1 105 de Embu-Guaçu, toda a região ficou sem energia. Vila Mariana, sem energia. Jardins, sem energia constantemente. E aqui vai uma indagação. E eu quero deixar claro que nós não temos nada contra a empresa, a organização e os seus acionistas. Nós estamos questionando a eficácia e o serviço da AES Eletropaulo. E vai uma indagação. Qual a região de São Paulo que o setor industrial pode montar uma fábrica e que vai ter suprimento normal de energia elétrica, como em qualquer país de primeiro mundo? Queremos deixar mais claro ainda que o que está em jogo é competitividade das empresas. Quando nós fizemos a crítica lá atrás, nós convidamos o representante da AES Eletropaulo, que estava agendado para vir aqui e prestar esclarecimentos a você. Aí eles cancelaram a vida porque nós dissemos a verdade. E nós continuaremos indagando e perguntando onde poderemos instalar empresas em São Paulo, na área de concessão, que tenham um bom serviço. Nós não estamos questionando a continuidade do contrato, quem deverá ser os acionistas. Nós estamos questionando o nível e a qualidade da prestação de serviço. No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver uma previsão feita sobre as vendas de um negócio dificilmente será perfeita, mas de que maneira o empresário poderá fazer suas previsões para torná-las mais úteis e ajudá-lo a analisar o seu desenvolvimento. No dia 3 de abril, a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda Guido Mantega anunciaram diversas medidas que irão auxiliar no desenvolvimento do nosso país. Uma delas é a desoneração da folha de pagamento. Acompanhe mais detalhes com o doutor José Antenor Nogueira da Rocha. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, Robson Maia Lins. O Plano Brasil Maior estabelece as políticas industriais, tecnológicas, de comércio exterior e de serviços até 2014, dando estímulo à inovação e ao desenvolvimento da competitividade nos mercados interno e externo. O presidente do SINP, Joseph Cury, foi nomeado conselheiro dos Conselhos de Competitividade deste plano. Na primeira semana do mês de abril, o governo anunciou uma medida muito importante para os empresários, que foi a desoneração da folha de pagamento. Essa desoneração, ela ocorre no momento que o Brasil enfrenta uma grande demanda, uma grande entrada de produtos importados. Essa desoneração, ela vem para viabilizar e melhorar a competitividade das empresas, das indústrias no Brasil. Ela, infelizmente, não é para todos os setores. Já existiam 4 setores dentro dessa linha de desoneração, e o governo ampliou isso para 15 empresas, 15 setores, na verdade. Dentre eles o setor têxtil, o setor de autopeças, o setor de ônibus e mais 11 setores relacionados na medida provisória 563 de 2012. Como funciona essa questão da desoneração? Essa desoneração, ela deixa de ser aplicado o percentual de 20% sobre a folha de pagamento, passando a 1% sobre o valor, sobre o faturamento bruto da empresa, descontando-se as exportações, descontando-se as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Como é feito o cálculo quando essa empresa ela tem parte dos produtos dela dentro do que a MP elenca na lista de empresas, na lista de TIP, da lista do IPI, para os produtos que não estão nessa lista. Por exemplo, se a empresa tem 50% do seu faturamento de produtos elencados nessa listagem, ela vai pagar
1% sobre 50% do seu faturamento. E os outros 50% que falta completar para fazer o pagamento dessa contribuição, ela vai aplicar sobre a folha de pagamento, ou seja, ela vai pegar 20%, multiplicar por 50% e aplicar sobre o valor da folha de pagamento. Aí ela faz o recolhimento dessa guia. Uma parte na DARF e a outra parte na GPS. Não são todas as empresas que são contempladas com essa política de desoneração. O governo encontrou dentro dos setores produtivos do país 15 setores mais afetados com as importações. Então esses foram os beneficiados. Também não são todos os tributos que estão na folha de pagamento que estão dentro dessa desoneração. Somente a contribuição previdenciária patronal, o FGTS, a contribuição do empregado, também a contribuição para o Sistema S e o salário de educação continuam valendo, continuam sendo como antes. Elas estão sendo tributadas da forma como era feita anteriormente. Acreditamos que essa desoneração ela traga bastante um efeito positivo para as empresas. Estima-se que quase a 50% a 60% de redução, com certeza ela trará para esse tipo de valor sendo pago pelas empresas nessa questão de folha de pagamento. Com isso, o governo pretende aumentar o número de empregos formais e que as empresas passem a contratar mais e que passe para os produtos e que repasse para os produtos essa economia que ela está tendo com esses tributos. Barateando o custo e barateando o preço ao consumidor final, com certeza o governo ele pretende que alavanque as vendas das empresas, se produza mais. Todas as empresas elas serão obrigadas, as empresas que estão dentro desses setores elencados na medida provisória 563, a contribuir desta forma a partir de julho de 2012, que são os 90 dias após a edição da medida provisória. O governo espera compensar essa renúncia fiscal tributando alguns itens que são importados, aumentando-se a alíquota da COFINS. Espera-se que com isso, o governo espera com isso que a produtividade, que o mercado brasileiro possa de alguma forma se tornar mais competitivo e aquecimento da economia e o crescimento sustentável. No dia 3 de abril, o governo federal lançou um pacote de medidas extremamente abrangentes, que vai desde incentivo à exportação brasileira, aumento de carga tributária sobre produtos importados para valorizar o mercado interno, diminuição do custo do dinheiro e acesso ao dinheiro, inclusive com capital de giro, para as empresas, as micro e pequenas empresas e outras empresas. A partir de julho, a redução para algumas empresas no regime tributário com a redução do INSS, ou seja, nós queremos deixar clara a posição do CIP. Nós somos favoráveis a essas medidas. Entendemos como medidas pontuais, sim, medidas bem-vindas, sim, medidas que vão ajudar o país, sim. Claro que outras medidas são necessárias, mas apoiamos estas medidas que são muito bem-vindas. E é isso que o Brasil precisa. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. Uma previsão feita sobre as vendas de um negócio dificilmente será perfeita, mas de que maneira o empresário poderá fazer suas previsões para torná-las mais úteis e ajudá-lo a analisar o seu desenvolvimento. Tem inclusive aquela brincadeira dos dois amigos que estão fazendo um safari na selva e aí eles encontram um leão. Aí quando se deparam com um leão, um deles para, enquanto um está lamentando, o outro pega e coloca o sapato de corrida. O amigo está lamentando e pergunta para o outro: escuta, por que você está colocando esse sapato de corrida? Você nunca vai correr mais do que o leão. O meu objetivo não é correr mais do que o leão, o meu objetivo é correr mais do que você, porque aí o leão te pega e eu consigo fugir. A brincadeira dentro da projeção de dimensionamento de vendas e dimensionamento de mercado é justamente essa: você tem que ser melhor que os seus concorrentes, porque isso vai te dar mais vendas, mais clientes e, consequentemente, mais resultado que os seus concorrentes. O empreendedor deve concentrar-se em criar métodos de gestão, reavaliação e de modificação dos processos conforme as condições mudem.
É óbvio que quando você olha num futuro de curto prazo, a projeção ela é facilitada, né? Projetar o que vai acontecer daqui a uma semana é mais fácil do que projetar o que vai acontecer daqui a um mês, do que vai acontecer até o final do ano. É como se fosse um funil, né? No começo desse período temporal, é mais fácil de você enxergar o futuro do que no final. Então, pensando nisso, por exemplo, você poderia projetar as vendas baseado no número de vendedores que você tem. Você tem um vendedor, ele vende 10. Com 2 vendedores, ele vende 20. Com 3 vendedores, eu vendo 30. Consequentemente, com 4 vendedores, eu deveria vender 40. Pode ser que isso seja manipulado, ou seja, alterado por uma série de variações. Sazonalidade é uma delas. É importante que o empresário faça uma revisão das previsões regularmente. Além disso, o empreendedor deverá usufruir de um modelo de projeção consistente que já tenha apresentado um resultado positivo. As previsões de vendas dependem muito de negócio para negócio. Algumas boas referências são os sindicatos de empresas ou as associações que conglomeram essas empresas. Outra boa referência é você procurar o que teu concorrente está fazendo. Se ele está fazendo alguma coisa que você acredita que vale a pena ser copiada, o famoso benchmarking, acompanhe esse concorrente. Se você acha que você pode melhorar o modelo que ele já está utilizando, você também pode fazer isso. Como que você faz isso? Você pode perguntar diretamente para ele, principalmente em momentos de reuniões, em associações. Você pode contratar pessoas que estão no mercado e aprender com as pessoas que participaram de ações nos concorrentes, o que eles estão fazendo. Essas são formas de você aprender o que o mercado está fazendo e melhorar a sua pontaria. É importante que todas as equipes sejam ouvidas, construindo um processo colaborativo. Para você que está assistindo, não desista na primeira tentativa de fazer projeções para o futuro. É algo que o planejamento é uma atividade que demora e que depende de aprendizado contínuo. Vá melhorando o seu processo através da adição de elementos novos que você acredita que vão melhorar a sua capacidade de previsão. E sempre faça o controle entre o que você projetou e o que realmente aconteceu. Isso vai te ajudar a fazer a sintonia fina das suas análises. Com as dicas dadas pelo professor, você poderá analisar o crescimento do seu negócio de maneira mais clara e com a parceria de todos os seus funcionários. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Robson Maia Lins, que é diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, Corey. Quando se fala tributos, se fala de reforma tributária, se fala de guerra dos portos. Vamos começar com a guerra dos portos. O que vem a ser essa guerra dos portos no Brasil? Veja só, a guerra dos portos no Brasil é uma disputa entre estados, né, em relação ao ICMS importação. Quando nós compramos uma mercadoria que vem do estrangeiro, há uma tributação de competência dos estados, chamada ICMS, e esse tributo hoje é objeto de uma disputa entre os estados que querem promover o seu desenvolvimento. Alguns estados têm concedido incentivos fiscais à revelia do órgão máximo, que é o CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que congrega todos os estados da federação, e alguns estados, pretendendo aí o suposto desenvolvimento, têm concedido incentivos, redução de tributação para que as empresas importem pelos seus portos e aí gerem empregos e daí por diante o desenvolvimento. O que tem acontecido hoje é que nós temos uma disputa entre os estados. O estado de São Paulo, o estado do Espírito Santo, o estado do Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e aí por diante, os estados que têm portos, começam a reduzir esse ICMS para tentar atrair empresas e aí reduzindo, portanto, o custo dessas mercadorias importadas. O lado ruim dessa guerra fiscal é, eventualmente, o barateamento dessas mercadorias, desses bens, em detrimento dos nacionais. E aí você desestimula a indústria local, estimulando a indústria internacional e gerando empregos lá fora. Por outro lado, há um aspecto positivo nisso, que é
a tendência a desenvolver algumas outras regiões que naturalmente não seriam desenvolvidas, como, por exemplo, sei lá, o estado de Pernambuco, por exemplo, o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Norte, o Paraná, por exemplo. O problema é que esses incentivos, eles soltos, sem um contexto maior, eles apenas dão às empresas uma redução da carga tributária que faz com que toda essa logística seja desarrumada. Então essa guerra, por um lado, é fratricida, porque ela desestimula a indústria local, gerando empregos lá fora, e de outro lado também desonera alguns estados, alguns contribuintes que estão apenas com essa função de reduzir tributos situados em outros estados. Isso não é bom. Tem estados que estão dando incentivo do ICMS de 3% na importação, e aí o importador emite a nota com 12% ou 18% de ICMS e embolsa a diferença. Isso aí é um reflexo da guerra fiscal entre os estados que têm portos. Funciona, o estado paga, às vezes não é nem 3%, às vezes é 1%. Isso. O contribuinte paga na entrada, remete a mercadoria para um outro estado, onde ele deveria ter ido originariamente, e se credita deste tributo que ele não pagou, que era, sei lá, 12%. Ele pagou 1%. Seja, ele ligou a maquininha de imprimir dinheiro em nome de uma guerra fiscal, desrespeitando o CONFAS. Desrespeitando as regras da E quebrando a indústria brasileira. Não tem a menor dúvida. Nesse ponto, a guerra fiscal dos portos é fratricida, mas me parece que o Senado Federal, ainda esta semana, caminha para tentar, por fim, pelo menos equacionar essas disputas entre os estados que têm portos. Há um projeto de resolução 72 do Senado, que tenta, de alguma forma, o governo federal anunciou que houve um acordo entre os estados. Vamos ver isso nos próximos embates legislativos. Ou seja, essa medida 72 nada mais é do que a obediência daquilo que já deveria estar sendo obedecido, que seria o CONFAS e uma alíquota única em todo o território nacional. Mais ou menos isso? Não? É mais ou menos isso. Tá? A alíquota pelo menos ajustada entre os estados. A alíquota única ainda não é possível falar no Brasil, a não ser que seja implementada a tão falada reforma tributária com a unificação dos ICMS dos estados, que é um tributo dos estados. Já que o senhor puxou a reforma tributária, Robson, conta pra gente. Reforma tributária, qual a sua avaliação? A minha avaliação é uma avaliação em termos de sai ou não sai a reforma tributária. Eu digo que aparentemente não. Por que isso? Porque quando se fala em reforma tributária, o que eu tenho visto, tanto da União, dos estados e dos municípios, não é uma proposta de reforma tributária. É uma proposta de reforma dos recursos, da destinação dos recursos. A reforma tributária, aquela que pretende simplificar o sistema, que pretende incluir o cidadão que hoje não é contribuinte, que está à margem do sistema, pretende trazê-lo para o sistema, essa reforma tributária ela não está sendo debatida. O que está sendo debatido é o aumento da tributação e quem vai pagar a conta. Por exemplo, os estados não querem renunciar parcela do seu ICMS. A União não quer bancar essa renúncia fiscal. E os municípios sequer sentam à mesa, né? Os municípios hoje estão alijados do debate relacionado à reforma tributária. A União foi muito inteligente nesse ponto. Ela aumentou a carga tributária das contribuições sociais, que não são divididas com estados e União, com estados e municípios. Ela deixou ali a parte do IPI, o imposto de renda, que são divididos com estados e municípios. Ela não mexeu nisso e deixou que a reforma tributária fosse debatida entre os estados. Nunca os estados e municípios vão entrar num acordo em relação a isso. Falar em acordo, existe também uma divergência extremamente grande em compras eletrônicas. Guerrafiscal.com. Guerrafiscal.com. O que vem a ser isso? Veja só, hoje, com a popularização da internet e do mercado eletrônico, o mundo é plano. Né? É verdade. O mundo é plano. Então, você está numa cidade no interior do Brasil, você acessa a internet e faz uma operação de compra e venda e a mercadoria é entregue diretamente na sua residência sem que passe necessariamente por um contribuinte, por uma empresa que tenha sede no mesmo estado. O que acontece hoje?
Como as empresas, a maioria delas, que vendem pela internet, tem sede ou em São Paulo, no Rio, ou em Minas Gerais, ou no Paraná, os contribuintes de outros estados, vamos usar aqui o Ceará, por exemplo, faz uma compra no estado de São Paulo, a mercadoria é remetida para lá, o ICMS fica no estado de São Paulo. Diferentemente dele comprar lá a mercadoria que ficaria para o estado de lá. Então ele compra, a empresa tem sede aqui, recolhe ao estado de São Paulo, e o estado de São Paulo nada tem que passar pelo outro estado. O que é a guerrafiscal.com? O contribuinte recolhe aqui, o estado do Ceará agora está dizendo, não, eu quero uma fatia dessa tributação. Mas o estado do Ceará não vem ao estado de São Paulo pedir essa fatia. Cobra novamente da operação do contribuinte que está lá, do comprador da mercadoria que está lá, ou do vendedor que está aqui. Resultado, o contribuinte fica numa encruzilhada, tendo que recolher a São Paulo e, eventualmente, no caso da instalação da guerrafiscal.com, ele tem que recolher novamente ao estado do Ceará, gerando, portanto, uma bitributação. Essa guerra fiscal é que também é objeto agora de uma reunião no nosso parlamento e que pretende, por meio de uma outra resolução, tentar dividir esse ICMS entre o estado que tem a sede da empresa e o estado onde está o contribuinte, o consumidor final da mercadoria. Ou seja, o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma guerra para aumento de carga tributária. Perfeitamente. Não é reforma tributária, não, é aumento de carga tributária. Eu não tenho dúvida disso. Não há na pauta, pelo menos dos 20 projetos de reforma tributária, nenhum deles apontam para a diminuição da carga tributária. Apontam para resolver disputas entre União, Estados e municípios. Redução de carga tributária, redução que eu considero mais importante do que a redução da carga tributária, é redução da complexidade das obrigações a serem feitas, realizadas pelos contribuintes. Não há redução, pelo menos até agora, não se aponta ainda para uma redução do sistema do cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes. Então ninguém luta por isso. As sanções tributárias é um outro espaço que as reformas tributárias, e eu falo aqui dos 20 projetos que tiveram andamento pelo Senado Federal e pela Câmara. Nenhum deles mexe na questão das sanções tributárias, que são sanções expressivas. Então vamos falar dessas sanções tributárias. Vamos lá. O que vem a ser essa sanção tributária acessória? Veja só, as obrigações acessórias, o contribuinte até hoje, as empresas pequenas ou empresa de pequeno porte, como se diz, ou microempresa, eles têm um regime diferenciado de tributação, chamado Simples Nacional. Agora, a parte das sanções aplicadas, caso alguma empresa dessa descumpra uma obrigação acessória, deixe de entregar uma informação, preencha equivocadamente um relatório ou preste alguma informação que seja equivocada à Fazenda Pública, você tem o auto de infração, a cobrança do tributo, que está absolutamente correto, mas você tem uma aplicação de uma multa que começa com 75% do valor do tributo, chegando a 150%, 225% a 325%. Quem de sã consciência acha ou entende que uma sanção dessa é reparatória, que vai trazer o contribuinte para cumprir as obrigações? Ele vai expulsar o contribuinte do sistema de uma vez por toda, porque ninguém consegue ter capacidade contributiva para arcar com a multa de 150%, 225%, 312%, 312,5% para ser mais preciso. Mais juros, mais correção. Mais juros, mais correção. E aí você começa a ter... Ou seja, qualquer multa se torna impagável. Se torna impagável, mas a Selic, né? A Selic hoje é impagável. 2, 3 anos de Selic é impagável. Há um detalhe, Cury, que precisa ser chamado a atenção. A Receita Federal e os estados e municípios, esses órgãos fazendários, eles têm fiscalizado o contribuinte já quase chegando no 5º ano, quando o tributo jamais não pode ser fiscalizado. Ocorre o que se chama de decadência no direito tributário. E quando se fiscaliza 3, 4, 5 anos depois, você tem a aplicação de multas e juros que essa dívida, 5 anos, você financiando uma dívida com Selic, ela se torna impagável. Então, me parece que também a reforma tributária deveria apressar esse mecanismo de fiscalização para dar mais segurança jurídica, tanto à Fazenda Pública, que precisa arrecadar, quanto ao contribuinte, que precisa pagar, mas pagar corretamente. Agora, pagar com juros e multas dessa forma é inviável. Agora, o senhor é um especialista na matéria tributária. Quando se fala em reforma tributária, é uma voz uníssona de norte a sul do país que ela é necessária. Quando se fala na ponta do contribuinte, todo mundo quer uma redução tributária. Quando se fala na ponta
do Legislativo e do Executivo, ele quer um aumento de carga tributária. Como se conciliam esses interesses? O senhor acha que eles são conciliáveis e nós temos um horizonte de termos uma reforma tributária? Quer uma resposta objetiva? Eu quero. Redução do gasto público. Só há como conciliar esse interesse dos contribuintes na redução da carga tributária, a Fazenda pretendendo um aumento. A única forma de equacionar esse problema é reduzir o gasto público. E como eu não vejo perspectiva de redução do gasto público, eu também não vejo como alguém não pagar a conta. E quem vai pagar a conta? Não tenha dúvida nenhuma que vai ser o contribuinte que vai pagar, mais uma vez. O pacote lançado no dia 3 de abril pelo governo federal, o senhor é favorável ou contrário? É elogiável. Eu só fico triste com o nome pacote, né? Pacote dá uma sensação de transitoriedade, de algo que não seja definitivo. Eu vejo no pacote, principalmente na desoneração da folha de salário, eu vejo o início da implementação de uma política fiscal para o setor industrial, né? Gostaria muito que fosse estudado esse tema e fosse aberto para outros setores da economia. Nós temos setores de comércio, setores de serviços que precisam urgentemente dessa redução na carga tributária relacionada à folha de salário. Folha de salário não era para ser onerada no Brasil. Nós temos aí faturamento, nós temos outras bases imponíveis que poderiam ser oneradas. Folha de salário não, porque gera desemprego. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria suas considerações finais. Eu queria elogiar o programa, o formato do programa. Quero também parabenizá-lo pela entrevista e quero me colocar à disposição sempre que for chamado para falar sobre esse tema tão apaixonante que é tributário. Robson Maia Lins, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que iremos voltar ao tema em novos programas. Obrigado pelo seu posicionamento. E a você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!